Mediunidade e estudo. O Alberto Teixeira, médico, Francisco Cândido Xavier. O dinheiro em si não é bom nem mau. Instrumento neutro é capaz de criar a abastança ou estimular a miséria, dependendo isso daquele que o retém. A eletricidade em si não é boa nem má. A energia neutra é capaz de engrandecer o trabalho ou precipitar o desastre, dependendo isso daqueles que o manejam. O magnetismo em si não é bom nem mau. Agente neutro é capaz de gerar o bem ou produzir o mal, dependendo isso daquele que o dirige. Assim também é a mediunidade, que não é boa nem má, mas em si mesma. Força neutra é capaz de promover a educação ou acalentar a ignorância, dependendo isso daqueles que a usufruem. Para o emprego louvável do dinheiro, contamos com os preceitos morais que patrocinam o aperfeiçoamento da alma para a utilização correta da eletricidade. Possuímos os princípios de ciência que controlam a natureza. Para a sublimação do magnetismo, temos as leis da responsabilidade pessoal, que honorificam a consciência, e para a justa aplicação da mediunidade, dispomos dos ensinamentos dos espíritos, consubstanciando a religião da justiça e do amor que ilumina todos os distritos do universo. Irmãos, estudemos a doutrina espírita a fim de que possamos compreender médiuns, mediunidade e fenômenos mediúnicos. E assim seja. Vou pedir a Renata para fazer a prece inicial, pode ser, Renata? Sim. Senhor, meu Pai, obrigada mais uma vez por estar aqui, juntos com nossos irmãos, encarnados e desencarnados, para estudar, Senhor, mais um pouquinho. Que possamos, Senhor, aprender, compreender e praticamente, Senhor, se possível, colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoe a todos nós, todos que não puderam estar aqui conosco, onde estiverem, que possam receber a paz, a bênção, que possam estar bem, Senhor. Obrigada por tudo, que possamos ter um bom estudo e que todos possamos compreender. Que assim seja. Que assim seja. Pô, fiquei aqui concentrado antes da leitura. Pensei que eu não ia conseguir enxergar, estava tudo embaçado. Eu falei, caramba. E a letra era grande, dá impressão. A letra é grande, é. Pô, eu fiquei, o que houve? Negra quase está baixa, não? Não sei, mas eu acho que não. Eu fiquei aqui prensando o olho, aí depois não. Agora melhorou um pouco. Deixa eu. O livro dos médios, o item 49. Sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas que passamos em revista, sem excetuar os que são no sentido negativo, repousam sobre algumas observações, mas incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, aquele que não a tenha visto senão de um lado, afirmará que é vermelha, um outro que é branca. Todos os dois estão em erro e com razão, mas aquele que tenha visto a casa de todos os lados dirá que é vermelha e branca, e será o único com a verdade. Ocorre o mesmo com relação à opinião que se faz do Espiritismo. Pode ser verdadeira em certos aspectos
e falsa em se generalizar, o que não é senão parcial, se toma por regra o que não é senão exceção, pelo todo o que não é senão a parte. Por isso, dissemos que quem quer estudar seriamente esta ciência deve ver muito e por muito tempo. Somente o tempo lhe permitirá apanhar os detalhes, notar as nuances delicadas, observar uma multidão de fatos característicos que serão para ele raios de luz. Mas, se detém na superfície, expõe-se a formar um julgamento prematuro e, por consequência, errôneo. Eis aqui as consequências gerais que foram deduzidas de uma observação completa, que formam atualmente a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, porque os sistemas restritivos não são mais do que opiniões isoladas. Então vamos parar aqui que ele vai entrar aqui em 10 tópicos, que são as leituras. Mas a leitura de hoje é só relativa a isso aqui. Aí da outra semana é o item 1, e aí vai por diante. Aqui dá só uma visão filosófica de uma observação limitada, né, e não ampla. Então vamos ver aqui o Miramês, que está marcado aqui na leitura passada. Aqui. Agora esqueci. Capítulo 33, alusivo ao item que lemos agora, 49, sistemas poliespírita. A doutrina dos espíritos é um movimento educativo com altas funções instrutivas, de maneira a ativar nos sentidos da criatura o prazer em disciplinar suas emoções e fazer crescer o celeiro de experiências, a fim de que as leis espirituais sejam conhecidas e obedecidas em todos os seus aspectos. O comportamento inconveniente das criaturas deve ser mudado em benefício a quem o muda. Estamos mencionando os sistemas criados paralelamente ao nascimento da doutrina espírita, para mostrar às novas gerações que não deve se entregar às dúvidas. Se algum deles renascer nas mentes, eventualmente dos mesmos criadores em novas roupas carnais, e ainda frustrados por planear ideias falsas sobre a grande conjuntura do espiritismo. Atualmente estamos verificando que certos espíritas passam a ver no espiritismo somente um ângulo de atividade. Incorre em erro, porque ele atende a todas as necessidades humanas. Aqui eu vou dar uma parada aqui para essa questão aqui de certos espíritas verem só por um ângulo. Eu acho que é questão de ignorância, não é questão de má observação. Ele está tão assim aludido, tão aculturado a um prisma de ler de uma forma religiosa, de uma forma castradora até, que ele não tem aguçado dentro dele o lado filosofal de questionar uma outra possibilidade. Porque a própria crença em voga já te condena. Se tu olhar para ali, tu é o diabo que está te influenciando, é isso, é aquilo, e você já cria uma parede. Ali, daqui para lá, eu não passo. Ele está no espiritismo, mas não deixou ele ser católico. Católico, é. Ele é qual o Cristo, que age em todos os lugares para levantar os caídos, curar os enfermos e atender os famintos.
Até a leitura do Evangelho é limitadora. Se você não tiver essa lupa espírita para ler o Evangelho já ciente do que a doutrina espírita passa, você lê totalmente diferente. Você tem uma conotação totalmente diferente. E muito daquelas passagens você não consegue entender. Você engole ela do jeito que está, quadradona mesmo. Mas não consegue entender porque é uma única vida. Você vê aqui como uma página em branco. Tudo ou é o bem ou é o mal. Ou é Deus ou é o diabo. Se vier a comunicação do outro lado, é do diabo, não adianta, a não ser se for o pastor recebendo o Espírito Santo. Porque eles são muitos limitadores que na hora que tu vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, fica bitolado, tu não tem como criar uma luz maior, né? Que sejam entendidas as palavras em muitas dimensões, de modo que o Evangelho sirva de bússola para as naves humanas no mar da vida. Só que esse mar da vida a gente tem que entender que Deus é um oceano infinito de bondade, de amor, de vida, de luz. Só que nessa limitação coloca o diabo ou o concorrente de Deus tão forte, tão poderoso como ele. E aí você fica assim, meio, para onde eu corro? Como dizer que a mediunidade serve somente para conversar com os espíritos? De fato, podes conversar com os espíritos. E dessa conversa, o que pode nascer no coração da criatura? Se o Espiritismo com Jesus para educar pessoas e fazer conhecidas as leis espirituais que sustentam todas as vidas, não é somente por um prisma que deves entender o mediunismo. Quem vê só por uma porta desconhece centenas de outras, como a caridade, o amor, o perdão, a educação e a disciplina. Enfim, podes notar todas as linhas do bem comum se abrirem em leque para que os homens encontrem tudo dentro de um todo, servindo-se dos exemplos de Jesus para não errarem o caminho. Estamos inspirados em O Livro dos Médiuns, pedindo licença aos espíritos para usar essa fonte de luz, fazendo jorrar luzes em todos os conhecimentos, para que a verdade fique presente em todos os conceitos que, por amor do Mestre, vêm à nossa mente, para que os doemos aos nossos companheiros da Terra. Aos espíritas intelectuais, dizemos que não precisam criar sistemas como que para enriquecer a doutrina dos espíritos. Basta explicar o que existe, ditado por altas autoridades espirituais. Atender ao progresso não é criar sistemas que nascem da vaidade humana, é estender o que já existe nas escalas que o progresso busca atender pelo despertamento das criaturas. Antes, o amor era entendido em apenas um aspecto. Hoje, ele é entendido em muitas dimensões, de acordo com a elevação de cada um. Isso é progresso, e assim é com a caridade, o perdão, a justiça, etc. A doutrina espírita é uma ciência profunda e muito mais que uma ciência. É uma filosofia que se alicerça nas leis naturais e é também uma religião. Por que não? Ela fala com muita segurança sobre a alma e a vida. Enfim, ela é tudo que queiras estudar pelos teus caminhos, porque prepara o espírito para entender todos os fatos e situações que se apresentam às criaturas. Eu penso assim, que o Espiritismo ele é um curso que você faz para entender Jesus, né? Com certeza. E entender a própria vida, né?
E Jesus veio também numa linguagem um pouco limitada pela cultura da época. Por isso que a verdade, ele coloca que a verdade dele não morrerá nunca. Porque ali tem toda uma ciência, não sei se cabalística, mística, uma ciência em forma de linguística, a desdobrar de acordo com o aumento da consciência do coletivo. E sempre atualizada, né? Você vê que ela está sempre atual, né? Sempre atual, não morre nunca, mas você tem que acompanhar, se reciclar a evolução da ciência em si, né? Senão é atropelado. Agora, eu parei aqui em poucos conhecem? É isso, né? Poucos conhecem essa virtude do Espiritismo. Ele ativa os sentidos das almas com a finalidade de se conhecer a verdade. Notadamente, dizemos aos candidatos que desejam conhecer o Espiritismo que não se aflijam, porque é necessário muito tempo de estudo, meditação e trabalho, no sentido de ficar bem informado sobre a doutrina dos Espíritos. Quem lê os livros como se fossem romance, por distração, sem buscar entendê-los em profundidade, passará pelos alimentos espirituais com fome, sem atender às suas necessidades de suprir a alma do néctar da vida. Eu ainda vou dizer mais, hein? Esse livro aqui foi ditado, eu acho que na década de 80, eu acho que foi em 80. E hoje, vem mensagens hoje que eu leio, que eu fico escandalizado pelo grau de pureza de informação, que se você não tiver essa reciclagem, você não lê, tu não dá atenção, você não dá valor àquilo, acha que aquilo ali é uma utopia ou até uma coisa debochada de falar da verdade que era lá atrás, né? Os contraditores do Espiritismo passaram todos e hoje se encontram no mundo espiritual desapontados, fazendo novos compromissos para repararem o que falaram, e isso está lhes custando caro, irá lhe exigir sacrifício, porque combateram um ideal sem o devido conhecimento do que estavam combatendo. Entretanto, a verdade não se altera com investida dos ignorantes. Ela avança, como de costume, para a frente e para o alto, servindo de iluminação para os próprios algozes. Antes de falar, medita no que vais dizer. Fala mal de coisas que se desconhecem, é tocar as mãos em fogo, sem pressagiar o que possa acontecer. Aos que trilham na ciência, sendo espíritas, para que mudar o termo médium por sinônimos que não refletem bem o seu significado? Para que mudar o nome de reencarnação por outros similares, fazendo confusão na mente popular? Por que dar outros nomes aos espíritos que se comunicam com os homens, sendo eles os mesmos homens desencarnados, para alimentar falsos conceitos ou manter carcomidos princípios de velhas teologias, nascida nas mentes enfermas dos que, por vezes, ouviram os próprios espíritos e não os entenderam? Não adianta, porque a verdade faz esquecer a mentira e brilha qual a luz do sol, sem modificar sua mensagem, porque vem de Deus. E lá em Tiago, aqui só está 117, não sei de onde está, não sei se é o capítulo, se é o versículo, Tiago, deve ser 1,17, disse Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Aí continua o Miramês aqui finalizando: atenta se o que ouves vem de Deus, porque na cabeça dos homens existem muitas coisas
desordenadas, que somente o tempo pode harmonizar. Que assim seja. A frase é uma coisa muito interessante. Cada frase dele é um livro que pode ser editado ali. E a advertência, né, que ele faz em relação a você estar sempre olhando o Espiritismo, né, pelos 3 aspectos. Né? Você não pode ficar preso só a um deles, porque senão fica capenga. É o que você estava falando em relação aos religiosos. Né? O camarada ele se prende só àquela parte religiosa e ele não quer saber da parte científica, da parte principalmente filosófica, né? Porque religião e filosofia se fundem, né, na verdade, né? Então você tem uma visão torta do Espiritismo e as pessoas ficam muito presas àquilo ali e é difícil de você mudar aquilo ali, de você sair. E o tempo urge, né? A gente está na doutrina exatamente para poder buscar de imediato essa reforma íntima. E como é que tu vai mudar? Como é que você vai buscar essa reforma se você só crê, por exemplo, na parte milagrosa da doutrina, né? Você não procura ver o porquê daquele sofrimento. Isso aí tu vai encontrar na filosofia, né? E não abrir mão dos 5 livros. Nós temos que, estar com os 5 livros ali, se não lendo diariamente, mas pelo menos como fonte de consulta para qualquer novidade que surja. Hoje eu vejo, ainda mais esses livros que é estudado aqui no centro, porque eu falo aqui no centro porque muitas casas espíritas eu nunca ouvi falar desses autores que se lê aqui. Hoje em dia eu estou ouvindo do Hamed. Às vezes você entra, você vê o pessoal falando do Hamed. Mas é difícil, muito difícil. Aí quer dizer, a mensagem que vem aqui, ela te leva a uma introspecção, a você procurar se livrar das obsessões psicológicas que você mesmo cria, porque sabe que aquilo é você que está abrindo portas. Se tem alguém do lado perturbando, te influenciando para um lado menos moral, é porque iniciou contigo. E aqui, essas mensagens que aqui é lida, te levam para essa autorreflexão e essa autodescoberta em cima da autoiluminação. Então, quer dizer, a mensagem que aqui coloca é um prelúdio do que vem a comunicação espiritual no país. Não vou dizer no planeta, que aqui é que está mais depurado, né? No país. Porque até então a doutrina espírita, desde até a década passada, o milênio passado, né? Estava meio amarrado a essa procura do externo, a ficar rezando, a ficar pedindo, a ficar se perturbando por não ter uma assessoria. Culpando sempre o outro e culpa a si mesmo. E aí você fica sempre... Aí o que mudou do espírita para o católico? Não mudou muito. Hoje não, vem uma mudança muito maior, que você entende que tudo é teu. O teu futuro é você que está criando. O teu passado foi você que realizou. O teu presente é uma nuance do que veio e do que vai. Então, quer dizer, a gente entende essa responsabilidade do proceder e não se enlouquece botando culpa nos outros, a não ser se você... Eu comprei um livro, né? Eu estou lendo um livro do irmão José, do Bacelar, né? Dele, Bacelar, acho que é Bacelar, sim. Eu acho que o irmão José também, aquele lá de Niterói, qual é o nome dele? Acho que ele morreu agora. Não, ele não. Ele também? Não, ele não. Qual é o nome dele? É o Raul Teixeira. Eu acho que ele também edita o livro do irmão José. Esse é psicografado por um... Mas o que esse irmão José está falando? Que Deus, assim, né, na linguagem toda especial dele, né, eu vou tentar traduzir aqui, que Deus quer porque quer te ajudar. Ele faz tudo para te ajudar, e realmente, né? Mas se tu não se ajudar, não vai adiantar. Por mais que você pede, por mais que você faz ritual, faz isso, faz aquilo, não vai adiantar nada se você não se ajudar. E eu sei onde está meu ponto fraco, eu sei onde está meu ponto falho. Então eu tenho que brigar contra mim mesmo, não adianta. Não vai ter Deus que vai conseguir fazer esse milagre de mudar a minha vida se eu não abro a porta para que Ele possa
fazer essa mudança, se eu não tomo a iniciativa é minha, eu é que tenho que fazer. Mas a gente aprendeu de uma forma errônea na Igreja Católica e deu sequência na doutrina espírita, né? Não, é um obsessor, é isso e aquilo, não é obsessor nenhum. O camarada está ali do meu lado ali, que ele está tendo prazer naquilo ali, que eu estou tendo também. Do momento que eu mudar, ainda tem um detalhe, que eu ainda vou cooperar para a mudança do outro que está do meu lado. Que ele vai ver a tua atitude, pô, cara, estava tão bom para a gente, né? Por que ele mudou? Então eu vou ver, vou sentir por que ele mudou. Falta às vezes, sabe? Não, mas aí também tem um agravante aí, que é o nosso lado, sabe? De fugir da concentração. Ainda mais nessa fase que eu estou desempregado, se eu ficar olhando redes sociais, eu fico, daqui a pouco eu estou nervoso, estou tenso. Agora, se eu me concentrar no meu interior, fazer meditação e viver normalmente, mas entendendo ali, sabe, tem um ânimo dentro de mim que não deixa eu me preocupar de uma forma irresponsável, lógico que não, mas não me deixa eu me preocupar com o meu desarranjo. A coisa impressionante que me assusta. E aí eu vejo a importância dessa concentração. De você, ainda mais quando sentir que a situação do dia a dia não está tão favorável para o teu normal, para o teu costume. Que qualquer coisa pode vir te influenciar para baixa frequência. Ali tem que estar mais antenado. Porque senão você inicia ali situações que depois você está debaixo de muitos sedimentos negativos e você não consegue mais achar a luz. Vai agravar o problema. Vai agravar. E já era por si só grave, né? Vai agravar muito mais. Você fica ali perturbado e com uma falta de autoestima, uma falta de uma opção de coisa que você põe como sendo resultante do processo. Só que não é resultante do externo, é resultante do interno. Quando a gente tem alguns livros de algumas pessoas que tiveram esse despertamento, que coloca que é naquela hora de fragilidade que fica mais fácil de você ter essa sensibilidade de ver que é o externo que tem que mudar. E o externo vai mudar quando o seu interno tiver mudado. Aquilo tudo vai desdobrar de uma forma que você vai até falar, como é que pode? Só que é muito difícil você pagar para ver. É muito difícil você apostar tudo ali, porque você fica com um pé atrás e outro na frente. E é essa cultura de religiosidade externa é que nos traz essa fobia, esse medo. Ô Carlos, a gente fala sempre assim, com muito respeito, entendeu? A quem está sofrendo. Eu lembro do José, que era vice-presidente do Lula. José Sarney. Não, José Alencar. José Alencar, na fase final de vida dele, quando o câncer chegou, e ele vendendo para o país uma mensagem de otimismo, não, vai dar certo, vai não sei o quê. E o camarada lá fazendo lá aquele tratamento doloroso, né, do câncer e tal, o cara já todo inchado, e sempre sorrindo, e sempre passando uma mensagem, sabe? Eu falei, caramba, cara, que força espiritual que esse camarada tem. Que visão que ele tem, né, da vida espiritual, né? Depois eu vim saber que ele era espírita, né? Mas antes eu não sabia que o cara era espírita. Eu imaginei que, né? Então, quer dizer, é isso aí mais ou menos que está falando. De onde vem essa força? Se ele encontrou, por que a gente não vai, né, encontrar? Agora, a gente fala sempre respeitando, porque cada um tem o seu momento. Zé Alencar tem o seu momento, Valdemir, né? Eu já entro em desespero. Então, vamos agora acalmar os ânimos. Vamos elevar o nosso pensamento aos nossos irmãos que nos assessoram, que nos dão suporte para essa reunião, e ao nosso modelo e guia, nosso Cristo de Deus. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, cada um de nós com um interesse aproximado, parecido, do autoconhecimento, de compreender a verdade
numa dinâmica mais elevada, pois a verdade do passado não está dando mais conta. A verdade do passado está desgastada. E aqui estamos, e agradecidos por isso, por vir essas mensagens que nos libertam do sótão do medo, medo de ir para o inferno, medo da falência, medo de não ser escolhido por Deus. Em cima dessa luz que se aclara aqui dentro, que ilumina a casa mental de cada um aqui presente, agradecemos rogando muitas graças ao Criador. Que essa paz, que essa luz possa ser estendida a todo o planeta. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está iniciada essa fraternidade entre irmãos e que a paz seja uma resultante nesse intercâmbio. Que assim seja. Irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao lado consciente e voltar a elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e comungar com Ele. Nosso Mestre e Senhor, agradecemos por mais esse momento de intercâmbio, de meditação, de introspecção, que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam ter encontrado, achado, o que aqui veio procurar, e que a paz possa ser uma resultante dessa procura, dessa busca, que possamos pedir, bater, procurar com cautela, com responsabilidade, sabendo que o que vamos receber é equivalente ao que projetamos para os nossos irmãos, ao que projetamos para todo o universo. Que a paz seja uma realidade na consciência de todos nós. E assim agradecemos ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado esse encontro, essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Todo mundo bem? Tudo bem, seu Pedro? Tudo bem, Manel? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Deizinha? Tudo bem, Renato? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Valdir? Tudo bom, pai? Tem comunicação aí, Valdir? Tem sim. Então começa por você.
Está dizendo assim: que força é essa que junta os átomos e forma as moléculas? Que junta as moléculas, forma as células. Que das células unidas cria órgãos, sistemas e um corpo que funciona maravilhosamente, acolhendo o teu espírito e permitindo à tua alma a bênção da evolução. Que força é essa que faz com que os satélites acompanhem seus planetas e que os planetas volitem em torno de suas estrelas numa trajetória que vence os tempos e não perde o rumo? Que força é essa que teus olhos assistem a atuar desde o princípio, regida por uma lei universal? Que força é essa a qual teu destino e o destino de todos nós está atrelado, que só existe para proporcionar o bem? Essa força, alma querida, tem origem, causa e nome. Essa força que nos criou, nos mantém e garante a felicidade no porvir é a força do amor que emana do Criador. Creia na força de Deus. Muito legal. Terminou? Terminou. Eita, tem mensagem? Tem. Tá calor, Tânia? Não, tô pegando fogo. Passa pela carta. Caramba, tá fresquinha aqui onde eu tô. Tá bom. Fica quieto, você tá vigilando. Né? A senhora é menopausa. E agora? Data. Aí. Eu acho que é isso. Pai de misericórdia, obrigado por tudo que eu vi até agora, pois era tudo que eu precisava. Senhor, sei que ainda preciso muito de vir a esta casa para aprender cada vez mais. Sei que tudo depende do seu tempo e não do meu. Depende só a minha vontade de querer crescer e me ajudar, pois tudo sei que está em minhas mãos. Minhas mãos. Eu sou o dirigente da minha vida e o Senhor só me dá a direção. Certa a seguir, mas as escolhas são minhas. Eu agora, depois de tanto sofrimento, resolvi a sair do papel de coitado e de vítima e saber que tudo que passo é resultado dos meus erros. Mas agora eu me achei e resolvi que vou continuar matriculado nessa escola. Fique na paz do Mestre Jesus e obrigado por tudo. E tem outra aqui. Que a paz de Deus se encontre com todos, amigos. Mais uma vez eu estou aqui junto a vocês, me deleitando desse banquete. Que aqui é ofertado. Quanto aprendizado que muitos estão aqui para receber, e eu fico feliz por poder estar aqui junto deles, pois fui eu que trouxe muitos aqui. Hoje posso dizer o quanto
Sou grato a vocês por estas portas abertas para receber todos aqueles que aqui chegam e querem aprender. Meus irmãos, eu sou tão feliz que quando chega o dia da reunião, eu fico sempre atento ao horário. Eu vou dizer que sou um pouco empolgado e apresso os meus companheiros no ter os companheiros que junto vêm comigo. Hoje foi um estudo que muitos aqui não sabiam que responder e ficaram todos emocionados. E, mais uma vez, entusiasmados para o desfecho desse capítulo. Fiquem com a paz do Mestre Jesus e que cada dia vocês possam estar cada vez mais fortes nesse divino propósito de aprender cada vez mais. Gratidão é tudo. Irmãos, eu vim aqui atrás de cura, não vou negar. Fui muito bem tratada pelos médicos, enfermeiros, neste hospital. Mas o que mais me deixou a continuar o tratamento foi que aqui eu venho aprendendo com as lições que são dadas. Não há nada melhor para curar as nossas dores que seja a informação. E hoje eu sei que eu fui a única culpada de tudo que passei. Hoje eu me libertei de sentir pena de mim e parti para o autoconhecimento. Estou vendo que Jesus só nos é a bússola, mas quem tem que fazer o serviço somos nós. Que a paz do Mestre continue na vida de todos vocês. E aqui no final estava tentando captar uma mensagem aqui, não sei, não consegui pegar tudo, mas falou mais ou menos assim: nós podemos mudar, não podemos mudar ninguém, só nós mesmos. Temos que nos despir dos preconceitos e seguir as nossas vidas. Eu não consegui acabar de pegar o restante. Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora. Somos do pão e do circo, das bigas dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, abismos afora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos
doces párias em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo.